Bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. A aula de hoje, pessoal, nós vamos ver assim um assunto bem diferente, no sentido de que nós não vimos ainda, não havíamos estudado até o dia de hoje, nenhuma mulher filósofa. Não sei se vocês já haviam percebido isso, a Fabiana já tinha percebido há tempos, mas não sei se os demais já haviam percebido isso, né? Filosofia, que a gente estudou até hoje, filosofia que se centraliza na Europa, mais especificamente na Grécia. O Santo Agostinho, ele foi o primeiro a sair desse polo, né? Afinal de contas, era um filósofo africano que desenvolveu a sua filosofia basicamente na Itália, e aí depois retorna para o lugar onde ele nasceu, na África, e morre por lá, na cidade de Hipona, ali na região de Tagaste. Então, na aula de hoje, eu trouxe aqui para a gente estudar, né? Vai ser uma aula apenas, é muito pouco, até porque se tem muito pouco a respeito dessa filósofa, que é a Hipátia de Alexandria, que é muito famosa não só na filosofia, mas principalmente na matemática. E aí Voltei. a gente vai e aí E aí a gente vai falar sobre ela na aula de hoje. No finalzinho, se der tempo, a gente já inicia o São Tomás de Aquino, né, que é o nosso último filósofo medieval. Também não quero me demorar muito nele, porque a gente tem bastante coisa para ver até o final do ano. E quando a gente já for se encontrar no presencial, eu não quero mais estar falando de filosofia medieval, já quero estar iniciando um outro filósofo, tá bom? Então, para fazer aqui uma pequena abertura da aula de hoje, eu selecionei uma música que eu acho que vocês já conhecem, que é Triste, Louca ou Má, e aí vou cantar aqui para vocês, tá bom? Espero que eu não desafine. Se eu desafinar também, vocês já estão acostumados, né? Triste, louco ou má, será qualificada ela quem recusar. Segue receita e tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Que o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima.
Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Oh, música, gente. Eu, particularmente, sou suspeito por falar dessa música, porque gosto muito, né? Sou fã da banda, e não só da banda, assim, mas todos esses temas que, de certa forma, estão interligados com as ciências humanas, principalmente a questão feminina, né? Eu confesso para vocês, pessoal, que a filosofia ela é uma disciplina que tem uma predominância mesmo masculina. Né? Tanto que a Hipátia, que é a filósofa que a gente vai estudar hoje, ela é considerada a primeira matemática assim que se tem notícia. Né? E nós estamos aí falando de uma mulher que foi praticamente contemporânea de Santo Agostinho, né? Afinal de contas, a Hipátia ela viveu aproximadamente aí no ano 400 depois de Cristo. Então, muito tempo, né, para se reconhecer a importância de uma figura feminina no campo da ciência, no campo da matemática e também no campo da filosofia. De início, pessoal, eu já deixo aí a sugestão para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa filósofa, tem um filme, certo? Chamado Alexandria. Acho que ele tem disponível no YouTube. Você pode pesquisar lá. Hipátia de Alexandria, filme completo. E aí você encontra. O bicho bugou aqui, só um minuto. Só retornar aqui. Beleza, gente? Então, pessoal, a Hipátia era essa filósofa. Acho que eu vou botar uma imagem aqui dela que fica melhor. Da gente discutir um pouco sobre ela. Pronto. Então, pessoal, a Hipátia de Alexandria, ela foi uma filósofa que viveu ali no início do período medieval, certo? Ela recebe esse nome, a Hipátia de Alexandria, porque Alexandria era o palco, né? Foi o lugar onde ela nasceu, se desenvolveu, né? Desenvolveu seus estudos e etc. A Hipátia, pessoal, ela já deve ter dado para perceber que ela passou por muitas dificuldades no sentido de ser uma mulher de inteligência notável, de inteligência fora do comum, mas de não ser aceita entre as pessoas que ali estavam, muitas vezes sendo ensinadas por ela. Né? Ela tinha alunos de diversas classes sociais, mas se dedicava a ensinar principalmente os aristocratas.
Até porque, naquela época, a educação era muito restrita. Não era comum você ter uma mulher que tivesse recebido uma educação erudita. E a educação, o processo educacional, era muito restrito àquelas pessoas que tinham posses, àquelas pessoas que eram ricas, ou somente àquelas pessoas que estavam ali ligadas a uma elite, seja uma elite sacerdotal, seja uma elite mesmo financeira, econômica. Então, existiam muitos paradigmas que iam contra a intervenção de Hipátia, né? Então, a Hipátia tem aqui mais ou menos o ano que ela nasceu, né? O ano que ela viveu, ali século IV, século V depois de Cristo, então quase contemporâneo de Santo Agostinho. E nesse período, gente, nós tínhamos a transição do fim do Império, né, para o início da Idade Média, para o início do poder da Igreja Católica na Europa. Então a Hipátia também passou muito por esse momento de transição e que foi algo que a gente vai ver que acabou culminando com a sua morte, né? A Hipátia, como eu falei, ela era muito desenvolvida, contribuiu bastante, principalmente para a área da matemática, visto que o pai de Hipátia também era um matemático. Os dois foram os responsáveis, né, por, é, por fazer vários livros. Nesses livros foram feitos comentários a respeito da matemática de Arquimedes. Então, ela, podemos dizer, não desenvolveu assim uma filosofia original, mas ela era uma comentadora de filosofia e também, no campo da matemática, ajudou muito essa ciência a se desenvolver, certo? Aqui no site a gente encontra algumas informações sobre elas. Neoplatonista, pertencia à tradição matemática da Academia de Atenas, Platão, representada por Eudóxio de Cnido, da escola intelectual do pensador Plotino, que a incentivou a estudar lógica e matemática no lugar de se dedicar à investigação empírica e a estudar direito em vez de ciência da natureza. De acordo com uma fonte contemporânea, né, aqui a gente já está falando um pouco da morte da Hipátia, Hipátia foi assassinada por uma multidão de cristãos. Olha só, depois de ser acusada de exacerbar um conflito entre duas figuras proeminentes em Alexandria, o governador e o bispo, né? Então, como se deu esse assassinato, gente? Hipátia, ela chegou a chefiar a grande biblioteca de Alexandria. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a biblioteca de Alexandria, ela reunia as... Pode falar, alguém levantou a mão? Acho que alguém levantou a mão aí. Foi eu, Santiago, que meu celular é doido. Ah, tá bom. Pronto. A Hipátia, ela coordenou a biblioteca de Alexandria. O que é que tinha de importante na biblioteca de Alexandria? O Alexandre o Grande, né, quando ele assumiu o poder do Império Macedônico, a gente vai lembrar que ele era uma pessoa que viajava muito, né, que gostava muito dessa integração de lugares, né, dessa miscigenação de povos. Então, foi reunido nessa biblioteca de Alexandria, simplesmente, as maiores obras literárias da história da humanidade até aquele período. Você tinha escritos de Platão, de Aristóteles, você tinha escritos dos filósofos pré-socráticos e de praticamente todos os autores daquela época, você tinha ali na biblioteca de Alexandria. O que aconteceu? Os cristãos, naquela época, consideravam como bárbaros todos aqueles que não eram cristãos, certo? Consideravam bárbaros todos aqueles que não eram cristãos. E chegavam, inclusive, a demonizar, olha só, chegavam a demonizar, a dizer que era cor do Satanás, o conhecimento produzido pelos filósofos. Então, consideravam do Satanás
os filósofos pré-socráticos, consideravam do Satanás Platão, Aristóteles e outros pensadores. Entende? Então, qual foi a brilhante ideia dos cristãos daquela época? Tocar fogo na biblioteca. Tocar fogo. Sendo que essa biblioteca, uma das lideranças da biblioteca, que era imensa, era a Hipátia. Então, eles tocaram fogo na biblioteca e pouquíssimas obras de alguns filósofos, pouquíssimas obras restaram. A própria Hipátia, a gente não tem assim uma obra dela que chegou até a gente porque foi perdido na biblioteca de Alexandria. A gente não tem uma obra, por exemplo, dos filósofos pré-socráticos porque foi queimado nesse incêndio da biblioteca de Alexandria. Então, desde muito cedo, a Hipátia, que já vinha sofrendo com esse preconceito, né, de fato de ser mulher, de ter estudado e de desenvolver, de ser uma pessoa notável na matemática, ela teve um fim trágico. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Hipátia, ela foi assassinada, na verdade ela não morreu, né? Ela foi assassinada com ostras. Já ouviram falar em ostra, gente? Ostra. Ostra, que dá em praia, né? Que Sim. dá É o que eles nas fizeram? pedras Tiraram a lá. casca e mataram ela? Foi. Pegaram ela, assassinaram ela com ostra, cortaram ela inteira de ostra, depois acenderam uma fogueira e jogaram lá o corpo dela dentro da fogueira. Certo? Para vocês verem a crueldade daquele período, né? Mas mesmo assim, a Hipátia, ela deixa muitos ensinamentos, muitas contribuições, como eu estou falando para vocês, principalmente no campo da matemática. Ela revisou todas as equações arquimedianas e inferiu grandes contribuições. Eu não consigo me aprofundar nessas contribuições da matemática porque eu não domino a matemática, né? Mas vocês podem pedir aí ajuda ao professor André ou ao professor Roosevelt, provavelmente eles irão conseguir trazer para vocês alguma dessas contribuições. Observando um pouco mais aqui, gente, né? Viajando um pouco mais aqui na internet, tentando conhecer um pouco mais sobre ela. Só abrir aqui esse site da revista Galileu, né? A Hipátia, ela também teve algumas viagens para o Egito, o que acabou ajudando na formação matemática e filosófica dela. Muitos filósofos foram para o Egito, o próprio Pitágoras, o próprio Tales de Mileto, fizeram essas viagens para o Egito para conseguir extrair de lá certos conhecimentos que eles já estavam desenvolvidos. O fato dela ter ido para o Egito também não significa que ela ou eles copiaram as coisas que eles ensinavam lá, mas significa que ela foi para desenvolver. Aqui, gente, é uma imagem muito interessante, interessante no sentido de demonstrar, né? Mas, por outro lado, negativa, né? Demonstra o momento em que a Hipátia está sendo assassinada lá, né? Pelos cristãos da época, como vocês podem ver, certo? Foi um ataque fulminante, vocês podem ver isso Um monte de pessoa sendo contra uma retratado pessoa no só. filme. Pois é. Uma outra vertente, pessoal, afirma que a Hipátia, já no século IV, século V, ela já tinha estudos, ela já possuía estudos suficientes que eram baseados no filósofo Anaxímenes de Mileto, que a permitiam afirmar, já no século V, a teoria heliocêntrica, a teoria de que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Então, talvez um desses motivos tenham levado também a Hipátia ter despertado o grande ódio dos cristãos, né? Porque foi assim que ela morreu, viu, gente? Então,
para saber um pouquinho mais, né, eu confesso que eu separei aqui pouca coisa para falar sobre ela, porque realmente nós não temos sobre as mulheres filósofas da antiguidade, do período medieval, nós não temos ainda um material que permita sistematizar o pensamento delas, né? Foi negligenciado durante muito tempo a visão das filósofas. Na contemporaneidade, a gente já tem algumas filósofas que se destacam um pouco mais, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt, a Angela Davis, mas quando a gente fala em antiguidade, é um material muito escasso. Então, todas as informações que a gente encontra de uma maneira muito fragmentada, né, em textos diversos, que muitas vezes acabam apresentando versões diferentes sobre um mesmo personagem histórico. Nesse texto aqui, desse site, Revista Questão de Ciência, a autora ela coloca o seguinte, né? Com base na análise das fontes, os fatos indicam que o assassinato de Hipátia constituiu um crime político, tendo Cirilo como principal instigador. Aqueles que cometeram o crime continuaram impunes e espalhando censura pela cidade. Uma campanha de acobertamento foi orquestrada para proteger os detratores que assassinaram uma pessoa bem vista pela maioria dos cristãos. Então, apesar da Hipátia sofrer essa perseguição, de maneira geral, ela era bem vista, porque era uma figura notável, era uma figura doce, né, bonita, mas todas essas características, elas se tornam menores frente à inteligência que ela tinha de fato. Em última análise, Hipátia foi uma vítima de um crime político que nunca pôde ser investigado adequadamente. A reconstrução de sua vida, com base nos fragmentos originais, é parte da luta de responsabilizar os verdadeiros culpados. Beleza? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, recomendo aí para vocês o filme Hipátia de Alexandria. Aqui está um dos momentos representados no filme, que é quando a Hipátia e alguns outros administradores da Biblioteca de Alexandria tentam salvar alguns dos livros que, que foram escritos na época. Percebam que os livros eles eram feitos nesses pergaminhos aqui, né? Não é como a gente conhece hoje. Ó. Eram pergaminhos, pedaço de tecido enrolado, e aí eles tentaram salvar da melhor maneira possível, mas você imagina aí o desespero de você ter que escolher ali na hora, selecionar na hora qual é o que você vai salvar, enquanto o fogo consome todos os outros. Algo muito complicado de se fazer, né, gente? Então, fica aí o convite para que vocês possam assistir e se aprofundar um pouco mais nesse período. Os cristãos, né, apesar de acusarem as outras pessoas de bárbaros, todos aqueles que não eram cristãos de bárbaros, eles, durante muitos momentos da história, porque se mostraram realmente como bárbaros, né? Porque assassinaram uma pessoa com corte de ostra e depois jogar na fogueira, eu acredito que não seja uma morte digna, assim, para ninguém, não é, gente? Para ninguém. Beleza? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum Uma vibe comentário? mais igreja católica antigamente, não é isso? Pois é. E aí a gente vai complementar aqui um pouco com o Tomás de Aquino, porque a gente vai perceber que essa influência católica, ela passava diretamente pela educação das pessoas, passava pela infância. Então as crianças, elas já nasciam com aquele pensamento católico, né? O Tomás de Aquino, ele vai ser um filósofo mais do final da Idade Média, né? Já, a Idade Média já vai ter acontecido, a sua grande parte, já vai ter uma sistematização maior dos pensamentos, e aí o Tomás de Aquino ele vai ser alguém
que vai tentar resgatar alguns valores presentes na Igreja Católica. Só ver aqui que o meu computador está lento que só o cão. Não é isso. É esse aqui. Também não quero parecer, viu, gente, que eu sou um inimigo da Igreja Católica, né? Diante dessas coisas que a gente fala. A Igreja hoje reconhecidamente faz muitas coisas boas, só que existe um passado que não dá para negar, né? Um passado de muitas atrocidades que foram feitas. Alguns papas já pediram perdão por essas atrocidades que foram feitas. O Papa Francisco já pediu perdão. Papa João Paulo II, né, que foi o Papa antes do Bento XVI, também já pediu perdão a muita coisa, mas, apesar do perdão, né, a gente sabe que quem perdoa não esquece. Né? Não é porque eu perdoei algo que eu vou esquecer esse algo para sempre. Pelo contrário, né? A gente perdoa, mas continua lembrando que é para não cair mais uma vez no erro. Então, pessoal, no final da Idade Média, passado o período da Hipátia, passado o período do Santo Agostinho, a gente vai ter o desenvolvimento de uma nova filosofia medieval, né? Uma filosofia medieval em que a própria filosofia está muito entranhada, muito mesmo com a teologia, está muito entranhada com a religião. Vocês devem lembrar que o Santo Agostinho, assim como a Hipátia, eles foram muito influenciados por Platão. Hipátia era uma neoplatônica. Ela se dedicou a estudar as obras de Platão, principalmente no que se refere à matemática. O Santo Agostinho, ele se dedicou a estudar o Platão, mas mais na parte da sua ética. Já o São Tomás de Aquino, ele vai ser um indivíduo que vai focalizar não em Platão, mas em Aristóteles. Aristóteles vai ser a principal base, a principal referência de São Tomás de Aquino. E na época que São Tomás de Aquino viveu, a gente teve uma revolução na educação muito grande, liderada, evidenciada pelo imperador da época, chamado Carlos Magno. Não sei se vocês já estudaram lá na história com a professora Cristina, né? Mas o Carlos Magno, ele foi o responsável por uma revolução educacional. O Carlos Magno, ele foi um dos primeiros a pensar, a criar o que a gente conhece como universidade, assim, de organizar disciplinas e tal, né? E ele tinha a ideia de formar o cristão católico através da educação. Então, a religião, a religiosidade, passou a ser algo não só que era objeto de fé, mas passou a algo que poderia ser aprendido, algo que poderia ser desenvolvido. Não sei se vocês percebem, mas as crianças católicas são batizadas assim que nascem. Rapidamente são colocadas no catecismo para fazer a comunhão. Então, essa organização, ela deve muito ao Carlos Magno, que foi uma pessoa responsável por sistematizar esse processo educacional oferecido pela Igreja. E essa educação oferecida pela Igreja, presente nessa revolução ocasionada por Carlos Magno, possuía duas áreas. A gente sabe que hoje, por exemplo, existem áreas, existem pelo menos 5 áreas. A gente tem as ciências humanas, a gente tem as linguagens e códigos, a gente tem a ciência da natureza, a gente tem a base técnica. Naquela época, estamos falando aí do século IX, a gente tinha 2 áreas somente. 2 áreas. Trivium e quadrivium. Que, se a gente for traduzir, é 3 e 4. 3 e 4. Então, a gente tinha na trivium o estudo da gramática, da retórica e da dialética, que era a filosofia. E na quadrivium, a gente tinha a geometria, a aritmética, a astronomia e a música.
Então, perceba, os alunos que tinham contato com a educação naquela época saíam formados nessas 7 disciplinas, divididas nessas 2 áreas, trivium e quadrivium, sendo que a trivium pertencia à parte da gramática, retórica e dialética, algo mais ligado com o discurso, algo mais ligado com as letras, e na quadrivium era algo um pouco mais diverso, um pouco mais ligado às ciências naturais, né? Matemática, geometria, aritmética, astronomia e a música. É importante dizer, pessoal, que não só a educação, mas toda a cultura da época, tudo que se pensava na época, estava associado, né? Estava associado a Deus. Deus era o fundamento de tudo. Então, quando você iria estudar a gramática, chuta aí qual era a principal referência para se estudar a gramática. As escrituras. Né? Chuta qual era a principal referência para se estudar a retórica. As escrituras. A dialética. Até a geometria, professor, tudo. Todas as coisas, elas tinham que ter ali Deus, a teologia, a religiosidade como a base. Porque, caso contrário, era considerado como pagão, era considerado como bárbaro. A gente sabe que, apesar de cristianizar os filósofos, Platão e Aristóteles, ainda assim, os padres intelectuais tinham que ter muito cuidado para que eles não fossem acusados de estar trazendo para dentro da igreja coisas do mundo, certo? Então, essa educação proposta por Carlos Magno, ainda assim, ela também foi muito influenciada pela igreja, por Deus, pelos temas católicos. Tá certo? Vocês devem lembrar que Santo Agostinho, ele desenvolveu, né, um movimento chamado de patrística, que era um movimento de padres que tinha por objetivo converter o maior número possível de intelectuais para o catolicismo. O São Tomás de Aquino, que é esse filósofo mais do final do período medieval, ele também vai ser o responsável por um movimento, mas um movimento muito mais ligado aí ao Império e à Igreja. Né? Estamos falando da escolástica, que era justamente esse movimento educacional que estava se expandindo na Europa naquele momento, certo? Então, esse movimento educacional de inserção do trivium, quadrivium e de todas essas disciplinas estarem subordinadas à teologia, esse movimento ele foi liderado por São Tomás de Aquino e que se denominou escolástica, né? A própria palavra escolástica vem de escola. Então seria aqui uma escola cristã, uma educação cristã, uma educação voltada para os princípios de Deus e que tinha como principal objetivo harmonizar, juntar isso que a gente chama de fé e razão. Porque, afinal de contas, pessoal, nós sabemos que a fé e a razão são duas coisas difíceis da gente juntar na mesma coisa. Porque a fé, se eu pergunto para vocês o que é fé, fé é acreditar em Deus. Mas por que eu acredito em Deus? Né? O que é que significa esse acreditar em Deus? Como é que eu confio, por exemplo, num ser que eu nunca vi, que eu nunca toquei, que eu nunca falei? Falei, mas ele não me respondeu assim, né? Como eu estava falando com ele, né? Então, mesmo sem ver, tocar, mesmo sem provas concretas, a fé me permite acreditar nesse Deus e ter a esperança de que ele vai agir na minha vida de alguma forma. Agora, na razão, as coisas relacionadas à razão, elas funcionam de maneira diferente. Na razão eu preciso de provas,
eu preciso de uma argumentação, eu preciso de evidências. Então, como é que você une fé e razão? E essa era um grande objetivo, era o grande objetivo de Tomás de Aquino nessa época. Porque a igreja, apesar dela governar, sempre existiram movimentos contrários. Sempre existiram movimentos revolucionários, que, de certa forma, acabavam influenciando uma certa parcela da população. E um grande questionamento que era feito, vocês devem lembrar que em Santo Agostinho se perguntava muito sobre a origem do mal. Como é que um Deus tão poderoso permite que o mal aconteça? Em São Tomás de Aquino, o questionamento era outro. O questionamento, acredito eu, era mais pesado. Porque quando você questiona sobre a existência do mal e a existência de Deus, você está supondo, pelo menos, que Deus existe. O questionamento é: como é que um Deus que existe é tão poderoso e permite que o mal aconteça? Em São Tomás de Aquino, o questionamento mudou. O questionamento que faziam a ele era o seguinte: rapaz, será que tem como provar racionalmente que Deus existe? Será que tem? Será que dá? Ou a gente vai ficar só nesse negócio de fé? A gente vai ficar só nesse negócio de crer? Porque a gente precisa de provas. Prova aí, São Tomás de Aquino. E aí o São Tomás de Aquino, para não recorrer só à fé, ele decide, como eu falei, utilizar um filósofo. Utilizar um filósofo como base para formular a explicação para a existência de Deus. Então, através dos escritos de Aristóteles, São Tomás de Aquino vai tentar provar que Deus existe. Olha só como ele foi assim corajoso. E como é que ele vai provar isso, professor? Através simplesmente da argumentação. A argumentação era a principal arma, entre aspas, né, de São Tomás de Aquino para tentar provar a existência de Deus. Então, através do estudo dos 5 princípios aristotélicos, né, princípio da não contradição, princípio da substância, da finalidade, autoipotência e causa eficiente, através do estudo desses 5 princípios, São Tomás de Aquino elaborou as 5 provas da existência de Deus, certo? As 5 provas da existência de Deus que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Que hoje já foi assunto demais e aí eu acho que não dá para grudar muito bem na cabeça. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi uma aula assim meio corrida, meio diferenciada, né? Na verdade foi um desafio para mim, porque, como eu falei, a Hipátia, assim como outras mulheres filósofas presentes na história da filosofia, foram tão negligenciadas, mas tão negligenciadas ao longo do tempo, que a gente possui pouquíssimo material que fala sobre elas. Mas, mesmo assim, isso não é motivo para a gente, pelo menos, não apresentar para vocês. E aí, quem sabe vocês, por conta própria, criam o gosto de pesquisar e se aprofundar ainda mais sobre elas. Né? Confesso que não são pensadoras que vocês vão encontrar, por exemplo, nas provas externas. Dificilmente você vai encontrar uma questão sobre Hipátia no Enem, mas ainda assim é uma personagem da história que merece ser conhecida, merece ser estudada, merece receber todos os créditos por ser considerada a primeira mulher matemática e por ter contribuído não só nessa área, mas também nas ciências e também na filosofia. Tá certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa, tecer algum comentário, piada?
Não? Então, encerro aqui essa aula, pessoal. Bom fim de semana.